Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos encerrando, a sexta semana do nosso devocional, em que nós fomos ministradas, acerca de redefinição do que é o sucesso para as nossas vidas, onde nós fomos ministradas acerca de crescermos para baixo, estendermos as nossas raízes, nós focarmos em aprofundar as nossas raízes. Então hoje nós estamos fazendo o último devocional dessa semana, estamos no dia 42 e o tema de hoje do nosso devocional é: não há razão para temer o vento. O texto base está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 25, que diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então aqui ela já inicia, o devocional relatando uma história, E eu até vou ler para que a gente possa, adentrar, a narrativa, adentrar nessa história, para que a gente possa dar sequência, tudo aquilo que o Espírito Santo tem ministrado nas nossas vidas. Diz assim: 2 vizinhos plantaram árvores idênticas em frente às suas próprias casas. Um deles regava a pequena planta todos os dias e a cercava de cuidados, e em contrapartida o outro simplesmente deixou a sua árvore crescer. Ambas se tornaram enormes até que, certo dia, um furacão atingiu a cidade e só uma delas ficou de pé. Qual você acha que sobreviveu? Então, talvez você se surpreenda com a resposta, mas a árvore regada todos os dias caiu e morreu por receber um cuidado excessivo. Havia um cuidado excessivo com essa árvore. Então, por este cuidado excessivo, ela cresceu com muita comodidade. Ela não havia nenhum motivo, para estender as suas raízes ao lençol de água. Então as suas raízes se tornaram raízes rasas. Enquanto isso, a outra árvore, por ter sido negligenciada, precisou se desenvolver cada vez mais para baixo. Ela precisou aprofundar as tuas raízes a tal ponto que abraçou uma rocha, razão pela qual ela conseguiu sobreviver quando veio o vendaval. Então, ali, depois que ela conta essa história, ela inicia essa reflexão para as nossas vidas. Então ela faz uma pergunta para nós no dia de hoje: quem sabe você não tenha sido uma mulher negligenciada, assim como foi essa segunda árvore, Talvez você também, é alguém que precisou se tornar mais forte que as outras pessoas, mais forte que a média das outras pessoas, para poder sobreviver. Muitas vezes na nossa vida, nós passamos por desertos terríveis, por vendavais terríveis, mas creia no dia de hoje que são eles que nos levam a crescer e a aprofundar as nossas raízes, até que nós possamos abraçá-las, a rocha. Então, a fim de que assim não sejamos derrubadas pelo vento. Então, nós sempre temos, essa opção de escolher. Eu sempre falo para vocês, e é algo que Deus vem ministrando nos nossos corações. Nós temos apenas 2 opções diante das circunstâncias, diante dos vendavais, diante dos desertos, diante das dificuldades. A primeira opção que nós temos é vivermos sobre a perspectiva celestial, sobre a ótica do céu, sobre a ótica divina. E a segunda, nós escolhermos andarmos segundo a ótica natural, segundo a ótica humana, e abraçarmos o sofrimento, o rancor, a angústia, o medo, e assim não frutificarmos em Deus. Essa opção é para mim e para você. Essas 2 opções cabe a mim e cabe a você escolher. Então ontem eu estava até conversando com uma das nossas mulheres enraizadas, no privado, e ela falou algo que ministrou no meu coração no devocional de hoje, sabe?
ela falou algo no meu coração que ela falou assim: Gé, o ano passado, nessa mesma época do ano, eu estava passando o pior deserto da minha vida. Eu estava passando no meio de um furacão, no meio de um tornado, e naquela época eu não entendia por que eu estava passando por isso. Eu me culpava, eu me sentia a pior mãe, eu me sentia a pior esposa, e eu não entendia o que estava acontecendo. Mas nesse ano eu consegui entender que Deus estava me preparando, e talvez nós também tenhamos passado no ano passado, ou até durante esse ano, né, tempos desse jeito, né, de desertos, de tempestades, mas hoje tem uma resposta do céu para a tua vida. Que esses vendavais, que esses desertos, eles tinham um propósito divino na tua vida. Eles tinham um propósito maior para você, para tua casa, para tua história. Eles queriam te levar a um tempo de crescimento, te levar a um tempo de aprofundar as tuas raízes, um tempo de estender as tuas raízes a tal ponto que chegassem à rocha, que as tuas raízes aprofundassem tanto ao ponto de abraçar as rochas, para que você se tornasse uma mulher firme, uma mulher com as raízes profundas, firmadas em Deus, para que nada mais pudesse te derrubar, nada mais pudesse fazer com que você se tornasse uma pessoa superficial em Deus, mas que você pudesse abraçar o propósito que Deus tinha na tua vida com maturidade e pudesse olhar as coisas na ótica divina, na ótica celestial. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você tenha essa mesma visão, você entenda que tudo isso que você passou, tudo isso só proporcionou um crescimento e uma maturidade em Deus para você se tornar uma árvore com raízes profundas, uma mulher firmada em Cristo, firmada na rocha, uma mulher que não é qualquer coisa que faz com que ela saia da presença de Deus, porque ela sabe quem Deus é na sua vida, ela sabe quem ela é em Deus. Então, entenda que muitas vezes você vai ter que compreender que Jesus nunca nos prometeu nos visitar todos os dias com um regador e nos cercar de mimos e ficar sempre passando a mão na nossa cabeça, mas entenda que o Senhor nos prometeu algo, que Ele sempre estaria conosco em todos os momentos das nossas vidas, sejam eles bons, sejam eles ruins, e isso para nós é suficiente. Isso para nós nos basta. Então, lá em Isaías 43, eu quero que você leia, eu não vou ler, você vai ler e você vai declarar essa palavra sobre a tua vida, porque essa palavra nos garante que o Senhor é conosco todos os dias. Há uma promessa nas nossas vidas, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te deixa só. Talvez Ele não te impeça de viver alguns vendavais, talvez Ele não te impeça de viver muitas vezes em meio a fornalhas, em meio a provações, mas uma coisa você precisa compreender, que mesmo nas águas, mesmo nas provações, mesmo nos vendavais, Ele nunca te deixa só. Há uma garantia que Ele vai passar contigo todos os momentos da sua vida, sejam bons ou sejam ruins, e isso nos basta. A presença dele nas nossas vidas é suficiente. Entenda no dia de hoje que o Senhor é com você, e talvez muitas vezes você vai passar por vendavais, por tribulações, e muitas vezes os ventos poderão nos açoitar, mas nós estaremos agarradas em Cristo, e assim nós poderemos passar por todas as tempestades, por todas as pressões, e nós seremos aprovadas em Deus. Nós seremos aprovadas no nosso caráter e nos tornaremos ainda mais forte, porque Ele é conosco. Então, mulher abençoada, não tema a força do vento ou o que eles são capazes de fazer com a sua estrutura. Entenda que o seu Deus é maior. Entenda que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. E se você chegou até aqui, é porque as tuas raízes querem se aprofundar a Deus, para se aprofundar em Deus.
e você já está no caminho da rocha, elas já estão se estendendo e elas já estão no caminho da rocha, no caminho de abraçar a rocha. Então, permaneça em nome de Jesus. Permaneça, compreenda a profundidade dessa palavra na tua vida no dia de hoje. Permaneça em Deus. Então, muitas vezes, o luto pode chegar, o divórcio pode chegar, o medo pode chegar, a doença pode chegar, mas você não pode se deixar derrubar por isso. Você é uma mulher enraizada na rocha. Então, mulher abençoada de Deus, seja forte, seja corajosa, porque Deus é contigo. E para encerrar esse devocional, eu quero ministrar algo que o Senhor falou no meu coração e que o Senhor trouxe à minha memória. E eu quero citar hoje o testemunho do pastor Bill Johnson. Bill Johnson, eu sou muito ruim com inglês, mas esse pastor, ele é o pastor sênior, ele é o pastor líder da igreja Bethel Church lá nos Estados Unidos. E eu quero contar esse testemunho porque é algo que Deus trouxe no meu coração e que impactou a minha vida. E eu sei que Deus vai ministrar no teu coração, assim como Ele ministrou na minha vida. Em julho de 2022, esse pastor, ele perdeu a sua esposa. Deus recolheu a sua esposa e ela, depois de muito lutar, né, contra o câncer, ela acabou perdendo a sua vida. Ela acabou perdendo, né? Ele acabou perdendo a sua esposa pelo câncer. E no dia seguinte, no domingo seguinte, né, ele subiu no altar, né, para pregar uma palavra. E todos, né, que estavam ali estavam ansiosos para ver, né, o que ele ia pregar, né, depois de ter perdido a sua esposa pelo câncer. E naquele dia ele falou algo que marcou a minha vida e que eu tenho certeza que vai marcar também a tua vida. Naquele dia ele pregou algo que mexeu muito comigo e que me fez viver numa nova perspectiva. Ele me fez ver as coisas na perspectiva do céu, na perspectiva que ele também teve através dessa revelação. E naquele dia ele falou assim, que na eternidade a gente vai louvar a Deus, a gente vai engrandecer a Deus, a gente vai adorar a Deus leve, porque lá no céu não vai ter pecado, não vai ter doença, lá no céu não vai ter nada. Então a gente vai louvar a Deus leve, a gente vai estar ali leve para engrandecer o nome de Deus. E a cada dia, né, nós vamos nos maravilhar com cada coisa diferente que a gente vai viver e que a gente vai ver ali no céu, né? Então vai ser incrível. Então ali a gente vai ser leve para adorar a Deus. Então é só nessa era, é só nessa vida que nós temos a oportunidade santa de adorar a Deus, de adorar ao nosso Senhor em meio à dor. E isso mexeu comigo, porque a gente só tem essa oportunidade nessa vida aqui, nessa era. É só nessa vida que nós vamos adorar a Ele em meio à nossa dor. Então é só agora, e a gente precisa compreender, a gente precisa entender que isso é um privilégio nosso. É só nessa vida, é só nessa era que nós podemos entregar o nosso perfume de adoração a Deus, porque esse perfume é só neste tempo que nós vamos poder entregar, é só nesse tempo que nós vamos poder adorá-lo em meio à nossa dor, adorá-lo nos momentos que nós estamos tristes, nos momentos que nós estamos cansadas, nos momentos que nós estamos passando pela dor do luto. É só nessa hora que nós vamos poder entregar o nosso perfume a Deus. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você também tenha essa visão. Nós precisamos também ter essa visão e ter essa maturidade em Deus, para entendermos que é só nessa vida, é só nessa era que nós vamos ter a oportunidade de adorar o nosso Senhor, adorá-lo em santidade. É só nessa era que você vai poder entregar o teu melhor perfume a Deus, é poder ter a oportunidade e o privilégio de adorar Ele em meio à dor. Então, em nome de Jesus, que você tenha essa mesma perspectiva, que você olhe para a sua vida na perspectiva que o céu tem. Então, adore a Ele. É só nessa era que você vai ter a oportunidade de adorar Ele em meio à sua dor, em meio à dificuldade, em meio às tristezas, em meio ao medo.
Não perca essa oportunidade. Adore Ele em espírito e em verdade, porque o Senhor procura esses, os verdadeiros adoradores, que não precisam de circunstância para adorar, mas entende que até em meio à dor você tem uma oportunidade santa de adorar ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua semana seja maravilhosa em nome de Jesus.